Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Nas Olimpíadas, 3 medalhas e algumas decepções. No Campeonato Brasileiro, surge uma nova força, um Cruzeiro renascido nas mãos do Pedrinho. Esses são 2 temas que nós vamos tratar nessa edição do Franguinho, que tem um convidado especial, Nivaldo Prieto, que poderia ser um ótimo barítono, mas trocou o bel canto pelas narrações esportivas. Vamos começar? As manchetes do dia. Flamengo vence mais uma e é o líder do Brasileiro. Paris 2024, Raíssa Leal conquista bronze no skate street feminino. William Lima e Larissa Pimenta do judô garantem as primeiras medalhas para o Brasil. Fluminense vence mais uma e está perto de sair da zona de rebaixamento. Pois é, meus amigos, Fluminense em viés de alta, 3 vitórias, a última contra o Bragantino em Bragança Paulista, e um sopro de esperança para uma equipe que vinha na lanterna, vinha fadada às últimas posições, começa a encontrar um estilo de jogo com o Mano Menezes, saindo do dinizismo, consegue se reinventar, claro que com uma sobriedade defensiva muito grande, a chegada do Thiago Silva deu uma outra cara para o sistema defensivo, enfim, é um time que começa a se reencontrar, continua numa situação delicada, mas vem fazendo aquilo que é necessário, aquilo que ele precisa para sair da zona do rebaixamento, que é vencer. Se continuar nessa toada, jogando esse futebol, a gente acredita sim que ele vai subir, vai terminar numa posição intermediária, também não dá para fazer muito mais do que isso. Mas já será um ótimo resultado, considerando o primeiro turno do Brasileiro, que foi catastrófico, foi digno de piedade. Santos abre 5 pontos de vantagem na liderança da Série B. Amigos, o Santos, depois de um começo inseguro no Campeonato Brasileiro da Série B, onde nas 10 primeiras partidas ele perdeu 5 e deixou a torcida um pouco assustado, aos poucos vem recuperando sua hegemonia na liderança da competição, somando pontos preciosos e, principalmente, fazendo partidas seguras. Joga um grande futebol? Não, mas vem dando segurança para a torcida, vai abrindo vantagem em relação ao 5º colocado, e tudo indica que no retorno vai colecionar esses pontos importantes e conseguir, na metade do segundo turno, pelo menos, o seu retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Olha, foi uma decepção, não tem outro termo. Pode até ser que daqui para frente eu venha me arrepender. Mas a derrota da nossa seleção feminina para o Japão me deixou bem murcho, com esperanças muito, muito reduzidas. Olhando para trás, talvez pela empolgação, eu sinto que eu tinha uma visão um pouco míope, que eu achava essa seleção até legalzinha. Mas agora, bom, bola está com vocês. Bom, pessoal, em primeiro lugar, Lito, um prazer te encontrar mais uma vez. Luiz Ademar, Rodrigo, Amalfi, amigos aqui de tantos anos. Eu fico muito à vontade para bater um papo descontraído com vocês nesses assuntos que nós somos apaixonados. Tão apaixonados que fica sempre uma expectativa gigantesca com relação à modalidade futebol. Quando se fala futebol, dá a impressão que aquela seleção de 1970, e para não ser injusto com a de 94 e a de 2002, e as anteriores também, é que tudo vai fazer sucesso. Inclusive a própria seleção masculina, assim como a cobrança do futsal e da seleção brasileira feminina. Essa expectativa que certamente para o elenco se transforma em cobrança. O time entra pesado. E foi isso que a gente teve a oportunidade de acompanhar. A seleção pesada, sentindo demais a responsabilidade, como se fosse uma obrigação vencer a seleção do Japão. Muito embora eu até entendo que o time do Brasil pode jogar mais, tem mais futebol do que foi apresentado, mas fica numa situação delicada agora, dependendo até de outros resultados, para brigar por medalha nos jogos, né?
Eu concordo com o Prieto que a seleção entra pesada. Eu só queria entender por que entra pesada. Porque se tem todo o apoio, os campeonatos estão rendendo dinheiro, estão rendendo audiência, estão na TV aberta. Outro dia eu estava ouvindo o jogo da seleção brasileira, primeiro contra a Nigéria, em duas grandes rádios, Bandeirantes e CBN. Eu não entendo por quê. Aí, quando perde, fica essa lamúria. Ficava, não sei se vai ficar dessa vez, porque vai jogar contra a Espanha, não sei se vai classificar. Não sei. Eu não entendo por que entra pesado. Tem intercâmbio, tem investimento. Não, claro que não tem o mesmo investimento que tem o masculino, mas por que entra tão pesado e por que dá esse vexame que deu ontem? Então, é a hora de parar de passar o pano. Ai, coitadas, elas não são coitadas, elas treinaram. Tem o centro de treinamento da Granja Comari, onde todos os homens treinam, o masculino treina, a seleção sub-17 treina, sub-20 treina, a seleção principal treina. Então, por que dá esse vexame? Por que entra tão pesado? Eu concordo com o Prieto que ela entra pesado, porque eu acho que deve estar faltando alguma coisa aí. Eu queria, não sei, é muito irritante ver a seleção brasileira feminina perder do jeito que perdeu ontem. Eu tenho uma teoria, Malfi. Desculpa, Rodrigo. Essa repercussão do futebol feminino é artificial, é muito criada porque ela agora virou um produto de televisão e o pessoal tem que vender no vídeo um espetáculo que no campo não se repete. Desculpe a interrupção. Eu ia falar justamente isso, Lito. Eu acho que esse negócio de pesado, a seleção brasileira é um time médio. Médio. Ela não entra para ganhar medalha. Para mim, não tinha essa expectativa nenhuma. Quando ganhou da Nigéria de 1-0, estava ganhando antes do Japão, e minhas filhas estavam todas. Eu falei, ganhando do Japão 1-0, fez alguns amistosos com o Japão, perdeu uns, ganhou outros e tal. Esse aí pode ser um resultado que vai até classificar e vai além do que eu esperava, porque eu acho que esse time mais ou meia boca. Aí tomou o gol de pênalti, que para mim um pênalti marcado, escandalosamente marcado. A menina escorrega do Brasil primeiro. Ela escorrega e cai. É óbvio que a bola vem na direção dela, ela caiu. Tá, no meu entendimento, aquele pênalti foi dado equivocadamente, na minha interpretação. E depois um erro na saída de bola, tomou um gol. Agora, eu acho que a gente está vendendo agora na Globo. Gente, a gente tem o Corinthians, que é um time que ganha tudo, porque os outros não ganham nada e são mais ou menos fracos. Quando você tem um Palmeiras que investe um pouquinho, às vezes o São Paulo e tal, que começa a chegar, o Corinthians lá e espanca. A gente tem um produto Corinthians fortíssimo. Antes era a Ferroviária, as Guerreiras Grenás começaram com depois o Corinthians, quando ultrapassou, os outros times começam a investir na base. Por exemplo, São Paulo ganhou o Sub-15 do Corinthians, porque começou a investir no Sub-15, no Sub-17, que sabe que lá no profissional é só o Corinthians que é forte. Então a gente tem um ou dois times fortes, algumas das melhores jogadores jogando fora, e aí treina um pouco, e quando treina a gente fica com aquela expectativa. Não, esse time não é para medalha, cara. Se a gente tinha Formiga, Cristiane, com a Marta no ápice, e a gente não brigava, com todo respeito, achar que esse time é de medalha, eu torço para que seja, torço para que ganhe da Espanha. Mas para mim, é time meia boca. Como a seleção brasileira profissional, a masculina, tá meia boca também, cara. Mas com essas duas que você falou, nós ganhamos 2 pratas, né? Que me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas eu acho que essas Cristiane, Formiga e a Marta no ápice, elas eram excepcionais que poderiam decidir jogos individualmente falando. Hoje, nós não temos nenhuma delas, infelizmente. A própria Marta, às vezes, é mais reserva do que titular. Está no fim de carreira, sem problema nenhum. Foi cracasse. Mas hoje não é aquela que vai resolver sozinha. Você tem que depender de um conjunto diante de conjuntos e de valores individuais melhores das outras seleções. Eu acho que sempre entra o aspecto psicológico, né? A gente vê que a seleção brasileira, mesmo quando tinha um futebol muito mais forte, como o Ademar colocou, com jogadoras de nível muito mais elevado, esbarrava sempre nesse aspecto, né? Eu me lembro, por mais que apoio da torcida, principalmente quando jogou no Brasil, no Pan-Americano, na Olimpíada, nunca faltou, um carinho muito grande, mas parece que falta esse aspecto psicológico. E aí a gente se questiona, porque daqui a pouco nós vamos ter o Brasil sediando a Copa do Mundo. Se elas não conseguem hoje lidar com pressão a ponto de cometer esses erros infantis, banais, que dirá daqui a 4, 5 anos, quer dizer, que dirá quando todo o país estiver de olho, e é claro que você cria um clima positivo. Né? O torcedor ele não olha muito para o aspecto do nível da seleção, ele olha para o fanismo, para o lado
né, de torcida mesmo, do incentivo que ele possa dar. Concordo também com o Ademar. É um time limitado, uma renovação que deveria estar acontecendo em melhor nível. E hoje a gente não pode reclamar de falta de mão de obra. Vocês mesmos citaram que nós temos sub-13, 15, 17, enfim. Joga esse futebol feminino muito mais do que antes, com o profissionalismo dos clubes, só que isso não está gerando uma seleção competitiva a ponto de brigar mais uma vez por medalha. Você sabe que eu acho também, eu concordo com o que disse o Luiz Ademar também, o Amalfi. A gente coloca essa questão psicológica, como disse o Rodrigo, o lado emocional, e quando a gente passa a participar ao lado dos atletas, dos times, de eventos gigantescos, como é a Copa do Mundo, como é uma Olimpíada, a gente percebe que a pressão pega de maneira muito forte nos atletas, né? Muitos se sentem inferiorizados. Essa é uma grande realidade, né? Dentro da Vila Olímpica, dentro do trabalho, quando vê seleções de primeiro mundo, eu estou falando de questões sociais e econômicas, vê seleções dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão, fala, pô, o time do Brasil vai se dar mal. Os atletas têm um pouquinho de se sentir inferiorizados. E isso é muito natural. Mas, como disse o Luiz Ademar também, não é uma seleção que você aposta e fala, não, esse é o time que eu coloco as minhas fichas aqui, vai brigar pela medalha de ouro. De fato, não vai. Também acho que não. Par ou ímpar? Quem joga mais? Dois grandes jogadores, mas a gente tem que levar em consideração o presente, evidentemente, que é o momento. E para não ter confusão, eu estou fazendo um comentário no finalzinho de julho de 2024. Neste momento, Bruno Henrique, né? Ambos estiveram aí afastados do futebol por um longo período e o Dudu está retornando aos poucos. Além da questão de ritmo, além da questão física, tem que superar também aquela possível mudança de casa de Palmeiras para o Cruzeiro. É claro que isso trouxe um tremendo desgaste para ele também. Então, dois grandes jogadores, mas nesse momento, para escolher um de momento, Bruno Henrique. Então, bom, ao contrário do Prieto, que pegou o momento, eu quero pegar o conjunto da obra dos dois, porque eu acho que dois jogadores injustiçados em seleção brasileira no ápice da sua forma. Acho que tanto o Tite, quando depois vem o Fernando Diniz, e agora está começando um trabalho de Dorival Júnior, o produto Brasil, o jogador que joga no Brasil é um lixo. Eu vou dar um exemplo do Zé Rafael. O Zé Rafael joga mais que todos os volantes que disputaram a última Copa América, porque é campeão do Palmeiras em tudo. Tudo. E os nem fala Rafael Veiga, enfim. E aí, voltando a Bruno Henrique e Dudu. Dois caras bons de bola, fazem gols, são caras decisivos para os seus times, tiveram uma longa batalha com lesões, é verdade, mas se eu for escolher um, por tudo que ganhou, por tudo que fez no Palmeiras, depois saiu um ano e foi campeão lá fora e voltou, eu iria no Dudu. Mas qualquer um na seleção brasileira ou no meu time, eu adoraria. Bom, para o meu time, a gente já até discutiu aqui, para mim o Bruno Henrique no auge tinha que ser titular da seleção. Não era ser convocado. O Dudu também, cara. E jogar 15 minutos. Também. Jogar 15 minutos. Eu acho que o Dudu também, cara. Os dois no auge, os dois no auge, eles foram injustiçados pra caramba na seleção. Nem testados eles foram. E eu acho que para convocar, para jogar 15 minutos, não adianta. O Pedro, para mim, os dois jogam mais que o Rafinha. Esse Rafinha mas o Rafinha joga no Barcelona. Pô, eu joguei mais que o Rafinha, essa bosta de que joga no Barcelona. Isso ninguém tem dúvida. Isso ninguém tem dúvida. Porra, isso aí é uma bosta de jogador, esse Rafinha. É uma bosta. Ainda vai falar. Fala pro Ronaldinho Gaúcho. Eu joguei mais que o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Ah, vai pro inferno, moleque. Mas nesse para o ímpar, os dois agora já não estão tão no auge, mas eu acho que o Bruno Henrique está acima. Então eu vou para o meu time, Bruno Henrique. Olha, historicamente, Dudu.
Para mim, não tem muita dúvida disso, não. No momento, é claro que é o Bruno Henrique. Agora, quanto a ir para a seleção, isso é sempre um problema muito grande. Tem muito jogador que estronda em seu clube e na seleção não consegue fazer muita coisa. Fica esse ponto de interrogação. Agora, que eles são injustiçados, que eles não tiveram a chance que mereciam na seleção, isso, lógico, claro, concordo plenamente. Mas cá entre nós, Dudu. Eu vou de Dudu também, porque eu acho que, acima de tudo, ele tem sido constantemente para o Palmeiras um jogador mais decisivo do que o Bruno Henrique. Talvez até pelo fato de que o Flamengo tenha muitas opções de qualidade, né, e tenha prevalecido o conjunto desde aquele trabalho maravilhoso do Jorge Jesus, mas eu acho que o Dudu consegue ser um pouco mais inteligente, um pouco mais decisivo, até porque no Palmeiras ele tem esse protagonismo, ele é um jogador em quem se deposita essa esperança, um time que é muito nivelado, é muito homogêneo, não é um time de craques, mas o Dudu realmente tem esse lado decisivo. Deixa eu em tempo ainda só fazer uma colocação aqui, de discussão de carreira, eu também sou o Dudu. Desde que chegou no Palmeiras, ele encontrou uma equipe não tão bem montada como o Bruno Henrique encontrou no Flamengo. Então, comparações são sempre muito difíceis, né? Sempre muito complicadas, né? A menos que vá comparar Pelé com Pituca, e é fácil. Mas entre Dudu e Bruno Henrique, carreira, Dudu, momento, Bruno Henrique. Bom, amigos, aproveitando a presença aqui do Nivaldo Prieto, um grande amigo, uma das vozes mais bonitas da narração brasileira e um dos melhores narradores, e eu coloco o Prieto assim, como amigo, como profissional nem se fala, um craque. E como amigo, ele tomou uma injeção de J. Júnior, ele é aquele cara que é uma unanimidade, quase ninguém fala mal dele, ou ninguém fala mal dele. E, então, nós vamos fazer uma pocket entrevista. Rodrigo, a primeira pergunta é sua. Bom, Prieto, primeiro prazer em recebê-lo no Franguinho, também todas as palavras de admiração do Amalfi eu divido, eu concordo totalmente. Eu queria saber de você o seguinte, quer dizer, você é daquele time que sempre se deixou marcar muito pela sobriedade, por narrar o que estava acontecendo, e hoje a gente tem visto um movimento diferente do grito, de tentar transformar um jogo mediano numa final de Copa do Mundo. Você se imagina trabalhando nesse formato? O que você acha desse estilo que vem surgindo, que é uma coisa que é mais informal, mas ao mesmo tempo beira o exagero? Rodrigo, obrigado, Amalfi. Obrigado, Rodrigo, também pelas palavras. Olha, você trabalhar como narrador, eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, que é se modernizar, né? A gente tem que acompanhar a evolução de absolutamente tudo, principalmente na comunicação. Eu não posso hoje, narrando, ser como eu narrava há 40 anos. Né? As pessoas desses 40 anos envelheceram junto comigo, mas a gente tem uma outra geração moderna, de garotada e tudo mais, que acaba exigindo uma linguagem diferente. Rodrigo, eu confesso a você que eu não consigo, por mais que eu me esforce, narrar exatamente como a maioria está fazendo. Eu sou do tempo um pouco mais romântico e, repito, eu tento modernizar um pouco a minha linguagem, a minha leitura de jogo, a minha forma de levar para o telespectador o que é que está acontecendo no evento que eu estou transmitindo, mas eu ainda tento escapar. Eu vou citar um exemplo para não ficar aqui muito vago. Estatística. Eu ainda sou do cara que exige, ou pelo menos gosta, de perguntar para o comentarista, tecnicamente, sobre o que está acontecendo no jogo. Né? Eu acho que vale a pena falar, tá aí o Amalfi, 1,92 m, 79 quilos, joga há tantos anos aqui, jogou tantos anos lá e conseguiu fazer 2 gols na carreira dele antes dos 30 minutos do segundo tempo, quando não era decisão. Você entendeu? Fica um monte de coisa jogada, perdida e tudo mais. Então, eu ainda prefiro narrar o jogo, o que está acontecendo, o lance na bola e a emoção. É mais ou menos vender essa história que a gente está acompanhando o tempo todo. Bom, eu queria dizer o Prieto, que a gente trabalhou muito aqui, eu acho que a narração do Prieto é moderníssima.
ela só não tem bordões e não tem o desnecessário, né? O menos é mais, é isso. Prieto, agora na Euro, a gente teve... Você está trabalhando no streaming hoje, é uma nova plataforma. A gente teve na Cazé TV um pico de 6 milhões e 800 mil visualizações simultâneas, que eles chamam, no jogo França e Portugal. É uma coisa que você é na hora, você sabe quantas pessoas... Vamos dizer 6 milhões e 800 mil, 3 pessoas são quase 20 milhões de pessoas assistindo, né? É muita coisa. Como você vê essas novas plataformas e como você se sentiria falando, olha, eu estou sendo assistido por 20 milhões de pessoas, que é o que o Luizinho deve ter sentido. Como que isso bate num narrador nessa hora? Falar, tem 20 milhões de pessoas, 15 que seja, me assistindo. Bate com alegria, né? Essa é a primeira coisa, um entusiasmo, alegria, convicção de que está legal, que está bacana, não quer dizer que é a qualidade do trabalho, a gente tem que ter essa consciência. Eu não estou nem falando, claro, do trabalho do Luizinho, do pessoal da equipe da Cazé, mas eu, quando estou numa transmissão, a audiência está boa. Tem uma série de questões que fazem com que a audiência seja boa. O jogo em primeiro lugar, essa é a primeira questão. Se o jogo é exclusivo, é uma outra questão também. Com relação ao número de espectadores, telespectadores, eu não sei comparar. Eu até já tinha feito essas contas aí. Quando transmitia um jogo, por exemplo, na Bandeirantes, dando audiência de 30 pontos, no SBT também, eu acho que o público é mais ou menos esse, né? Deve ser por aí. Agora, a questão é que o streaming é uma nova realidade, né? De audiência, de massa, cada vez mais. Aquilo que era novidade lá atrás, no início dos anos 90, para ser mais exato, 94, que era a televisão a cabo, que na verdade não era a cabo, era por assinatura, foram cabeadas depois as televisões. Então, leva um tempo para maturar, para as pessoas conhecerem e aderirem. Agora, o streaming já é uma realidade, né? A turma está assistindo. Eu mesmo, na minha casa, para vocês terem uma ideia, eu não tenho mais a televisão a cabo. Na minha casa é tudo streaming, né? É internet e aplicativos. E eu tenho um filho, 14 anos, que é muito mais moderno do que eu, que fala, papai, muda isso aí, vamos para o streaming, vamos assistir e tudo mais. É assim que está funcionando. Não é a mesma qualidade ainda, espero que melhore bastante, mas ainda não é a mesma qualidade, viu, Amalfi? Prieto, muito legal a gente se reencontrar aqui depois de anos e anos ali, Rádio Eldorado, nossos primeiros contatos. Naquela época, todos sonhávamos ainda com o futuro, você já falava em televisão. Hoje, você é uma ilha de sobriedade entre dois pontos. Um que envelhece, que é a televisão, que a narração é gritada, dissociada do vídeo, muitas vezes querendo trazer uma emoção que o espetáculo não traz. No outro é o streaming, que ainda passa por uma fase adolescente, muito perigosamente próxima da galhofa. Aonde você se inspira para conseguir esse equilíbrio tão eficiente? Lito, você sabe de uma coisa? Eu vou contar rapidamente uma historinha que vai traduzir o que eu penso a respeito da sua pergunta. Eu estava na ESPN, trabalhando, contrato com eles e recebi a proposta da Paramount Plus, que é o streaming. E eu ali parando para pensar e tudo mais, levando uma série de coisas em consideração, viu, Lito? Eu falei, poxa, eu vou para o streaming, aí eu acho que aí sim é mais a garotada, né? Será que eu vou me dar bem? Será que vai ser legal para mim e tal? E vou sair da televisão, vou para o streaming. E tomei a decisão e assinei com a Paramount. Falei, legal. Fiquei com aquele negócio meio vazio, né? Depois de tantos anos, estou saindo da televisão para trabalhar no streaming. Toca meu telefone, não demorou mais do que 15 minutos. Sabe esses gerentes que trabalham em condomínios? Eu moro em apartamento, então você tem gerente das companhias, né? De assinatura, da Claro, da Vivo, Net, esse negócio tudo. Aí liga o gerente e fala assim, Prieto, tudo bem? Tudo bem. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos incrementando no seu pacote de assinatura da televisão mais um canal. Eu gostaria de saber se te interessa inserir esse canal. O custo é de X reais. Eu falei, a propósito, qual é o canal? É o Paramount Plus.
Eu não estou saindo de televisão. Então, continua do mesmo jeito. Ô, Lito, o tempo vai passando, as pessoas vão se acostumando com tudo. Outra coisa, quando eu comecei a narrar na TVA Esportes, uma vez eu falei assim, como é que foi? Eu falei, o jogador trupicou e não sei o quê. Aí o diretor depois me chamou, Júlio Bartolo, o saudoso Júlio Bartolo, falou, olha, aqui nós temos um outro público, é um outro nível, então você, por favor, fale tropeçou, não use mais o trupicou. Eu falei, tá bom, perfeitamente, vou passar a usar o tropeçou. E aí, aquela televisão que era a grande novidade, e que tinha baixa audiência, porque não era baixa audiência, era baixa adesão de pessoas pagando para assistir televisão, hoje é o que todo mundo vê. Então, o streaming vai acontecer da mesma forma, daqui 1 ano, 2 anos, menos tempo, mais tempo, vai ser uma coisa popular e você vai falar para todas as gerações, exatamente como eu acho, Lito, que fala-se hoje na Bandeirantes, fala-se na Rede TV, fala-se na Globo, e eu acho que não tem grandes diferenças não, viu? Bom, eu tive o prazer, depois de 33 anos de carreira, 56 anos de vida, trabalhar com o Prieto este ano, no Paramount. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu trabalhei com grandes e grandes narradores. Pela primeira vez, fiz um jogo com o Prieto. Também, assim como o Ailton fala, também sou fãzaço. Acho que é um cara que tem aquela linha que eu gosto, do J. Júnior, do Prieto e tal, coisa mais sóbria, né? E eu queria falar para você, Prieto, você também é um cara experiente. Você chegar na Paramount, a partir de agora, eu vou trazer uma rapaziada que vai começar agora, você vai ser o professor. O que você diria para eles, Prieto? Qual que seriam as primeiras orientações desse mundo de stream, TV aberta, TV fechada, que você conhece tão bem? O que você falaria para o cara poder seguir a carreira como narrador? Ô, Luiz Ademar, para ser assim, bem objetivo, rápido, no alvo, estudem pra caramba, legal, informação é a base para a televisão, mas narre o jogo. Veja o jogo. Narre o jogo. Fale sobre o jogo. Tá bom ou não? O Toné falava muito isso para os narradores lá no Sport TV. Hein? Narra o jogo. Narra o jogo. Sem frescurinha, narre o jogo. É isso. Outra coisa, eu tenho percebido muito disso na televisão. Às vezes eu estou assistindo um jogo, você sabe que os jogos são diferentes, evidentemente. Cada um exige uma carga de emoção e até de dramaticidade. E de seriedade também. Uma vez, Michel Laurence disse o seguinte para mim, Prieto, presta atenção no detalhe. Quando você estiver narrando um clássico, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, de tanta rivalidade, um Flamengo e Vasco, um Cruzeiro e Atlético, um Grenal e tudo mais, não deixe a equipe brincar na transmissão, porque o torcedor está levando aquilo muito a sério. O torcedor está tenso, ele está sofrendo. Toda a equipe tem que respeitar isso nessa transmissão. Então, tem o controle. O repórter, às vezes, quer sair um pouco mais numa brincadeira, tem o controle. Um clássico de muita rivalidade é uma coisa muito séria. Eu nunca mais me esqueci disso. E é claro que você joga alguma coisa de descontração, eventualmente, mas tem exagero. Às vezes, eu não sei, eu acho que as pessoas não sentem na pele, no sangue, né, o que é que está acontecendo, como se fosse realmente um torcedor. Sem me estender muito também, o Luciano do Vale, uma vez, a gente se preparando para a Copa de 2014, então a equipe dentro da Bandeirantes, nos estúdios, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora fazer os filmes promocionais para divulgar a Copa do Mundo na Band. Luciano, Prieto, vem aqui, por favor, os dois narradores, deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês. Prieto e Luciano, vocês poderiam, por gentileza, narrar um trecho de uma jogada da seleção brasileira e gritar gol, que a gente vai usar isso aí como uma chamada? Aí eu falei, claro que podemos. Aí o Luciano falou assim, podemos como? Como assim podemos? Cadê a imagem do gol? Eu falei, não tem imagem, é só fantasiar, a bola pela direita, Cafu, Toné, recebeu, Amalfi, veio, Lito, Rodrigo, Luiz Ademar, é gol. O Luiz Ademar meteu por cobertura.
e grita gol, se diverte. Não me leve a mal, mas a narração não é assim que funciona comigo, não. Eu preciso sentir, eu preciso ver. Se não está acontecendo, não tem emoção. Então, isso era muito real com o Luciano. Eu aprendi muito dessa forma também, certo? E acho que todos nós aqui somos de uma escola, né? A gente está falando do Toné. O Toné sempre falava para nós, deve ter falado para o Prieto, para o Jota, falou para o Galvão, falou para todo mundo evitar piadinha interna, e ele dava aquelas broncas na gente, né? Vocês, boa noite, tal, boa noite, fulano, boa noite, fulano. Aí ele fazia, escuta, vocês não foram na van juntos? Daqui a Campinas? Cumprimentaram ainda? Dá boa noite? Dá boa noite para quem está te assistindo. Então, essa foi a escola, né? É isso que o Toné vai falar para a gente. A última volta do ponteiro. Em tempo, um assunto bastante delicado marcou o fim de semana na delegação brasileira às Olimpíadas. A nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação por ter saído na sexta-feira à noite, sem a devida autorização, da Vila Olímpica para passear com seu namorado, o também nadador Gabriel Santos. Uma vez expulsa, a nadadora veio às mídias sociais denunciar que está sendo tratada dessa forma pela delegação por ter denunciado ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro, anteriormente, um caso de assédio sexual que simplesmente foi ignorado pelo COB. Agora, depois de arrombada a porta, o COB diz que esse assunto foi para seu departamento de compliance, mas teve que procurar antes para achar essa resposta. É mais um problema que marca bem a confusão da administração do esporte brasileiro, ou é simplesmente espuma na água de uma menina que também tem um histórico de rebeldia? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estava vendo, ela estava em Lisboa e ela disse que quando chegar no Brasil vai abrir a boca, né? Ela até mostrou a mala, que ela até foi obrigada a sair de shorts da Vila Olímpica e tal. E eu gostaria que esse voo de Lisboa para São Paulo não durasse essas 9 horas, durasse uma meia horinha, assim, no meio da tarde a gente já saberia. Mas eu estou curioso para saber. E como você falou, Lito, o histórico dela é de nervosinha. Ela é nervosinha. Ou vamos dizer assim, de maneira, um eufemismo, ela é temperamental. Só um detalhe, um voo que passa primeiro por Recife para depois terminar em São Paulo, né? A Ana Carolina e o Gabriel é o casal de nadadores, né, que estavam em Paris. Só ficou o Gabriel. Muita gente, Lito, tem feito confusão com relação à punição, vamos dizer assim, dos atletas, né? E estão levando essa discussão da seguinte forma: mas por que expulsaram a menina e deixaram... Menina, que eu digo com todo respeito, evidentemente. Por que tiraram a garota e deixaram o rapaz? São coisas diferentes. Ambos receberiam advertência por terem saído da vila para fazer o passeio na Torre Eiffel. Em 1999, em Winnipeg, eu cobria os Jogos Pan-Americanos e eu estava jantando num restaurante, depois de toda uma cobertura, e eu tinha que sair muito cedo do restaurante. Eu vou ser rápido nisso, porque eu tinha que estar praticamente de madrugada na piscina para transmitir o revezamento da equipe brasileira. E no revezamento tinha o Gustavo Borges escalado. E, de repente, eu estou no restaurante, quem que me dá um abraço na mesa? O Gustavo Borges. Eu falei, pô, Tubarão, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, o time, o técnico, resolveu me tirar do revezamento. Eu falei, porra, brincadeira. Pô, quem que vai? Não, vai o Xuxa, vai tal. Na época do Fernando Scherer, eu falei, mas você está fora? Eu falei, estou fora. Como é que você encarou isso? Ele falou, Prieto, falaram que eu estou fora, estão me poupando do revezamento para me colocar numa outra prova. Eu entendi dessa maneira e ok, obedeci, está tudo certo. Gustavo Borges. No dia seguinte, eu estou 7 horas da manhã para transmitir a prova na piscina. Quem aparece lá para nadar? O Gustavo Borges. Porque houve um equívoco. Tiraram ele na véspera e na mesma noite, na madrugada, falou, Gustavo, você vai nadar. O cara praticamente não dormiu, aconteceu essa confusão, ele pulou na piscina.
Deixa eu dizer para vocês que deu medalha, não. Deu medalha, claro que deu medalha. Né? Mas é a diferença de, então, temperamento, como colocou o Amalfi. A questão do assédio que vocês colocaram também, por enquanto, chama-se suposto assédio, mas que deve ser apurado. Evidentemente que precisa se apurar. E aí a gente vai entender o que aconteceu. E aí entra a minha opinião, porque até agora estou falando só de fatos. A minha opinião está na Vila, está no grupo, a equipe técnica determina, cumpre. Torre Eiffel, namoro, namorado, depois, né? Depois do pódio. Depois do pódio, aí dá para tirar foto legal. Eu concordo com você em tudo que você falou, Prieto. Agora chama atenção para 2 pontos em comum nesses casos: a confusão da organização. Como é que deixa o Gustavo Borges nessa situação de entrar na piscina sem ter nadado? Segundo, como é que como é que um caso de denúncia de assédio sexual passa em brancas nuvens, cai no caso do compliance, e o COB só vai saber que isso existe na hora que a menina bota a boca no trombone? Com a resposta, o nosso COB. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.